Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de vocês neste dia de domingo, né? Em que Deus nos concedeu a oportunidade por mais um dia de vida para buscarmos o que é bom, né? Para nos alimentarmos da Sua palavra, dos seus ensinamentos e que obtemos, né, a sabedoria de Deus para tomarmos as melhores decisões possíveis no dia a dia, né? Para que possamos fazer a melhor escolha. No vídeo anterior, né, no estudo de Apocalipse, Revelações de Esperança, né, em que o tópico era o verdadeiro herói, né, do qual nós iniciamos. No vídeo anterior, nós havíamos comentado, né, sobre qual a diferença entre a vida de Jesus e dos demais humanos, né? O que Jesus fez pelos humanos quando ele vivia aqui na Terra, né? E dentre outras coisas que nós vimos no vídeo anterior. E hoje vamos finalizar esse tópico, né? Esse tópico em que diz o verdadeiro herói. Eu já estou aqui de posse da minha Bíblia. Espero que vocês também já estejam de posse da sua, para que venhamos dar início à leitura e que fique mais fácil para você também acompanhar e tirar as suas orientações, tá bom? Espero que o vídeo de hoje seja prazeroso, seja de bom conhecimento, de bom fruto, para que venhamos alimentar cada vez mais o nosso conhecimento, a nossa sabedoria e, acima de tudo, a nossa fé, que é o que nos mantém fortes, firmes, né? E vivos na presença do Senhor, tá bom? Então, iniciando a leitura, vamos fazer a seguinte pergunta, né? O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos fala assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, o que devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo, né? Ao que Ele fez, né? Que foi morrer por nós na cruz. Ele deu a sua vida pelos nossos pecados, né? Em 1 João nos diz isso, que devemos confessar os nossos pecados, né? E Ele será fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para purificar de toda a injustiça. Então você vê, é algo simples. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca pede algo que não venhamos a ter a capacidade de fazer. Ele sempre, tudo o que Ele pede, é como diz na Bíblia, que o seu fardo é leve. Ao contrário do inimigo, né, que muitos atendem, que muitos admiram, né, e apreciam o inimigo, tudo que ele vem pedir para te dar riqueza, né, o preço é caro. O preço é caro. O preço mais alto que o inimigo te pede
para ele atender aos seus desejos aqui no mundo carnal, é a sua vida, é a sua alma. Muitos dão de bandeja a sua vida, a sua alma ao inimigo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua bondade, ele só quer isso de nós, né? Que confessamos os nossos pecados a ele, para que ele venha na sua bondade, na sua misericórdia, nos perdoar e nos livrar das injustiças. Que hoje nós vivemos um mundo repleto de injustiça, né? Quantas pessoas, até eu, você, quantas pessoas são hoje injustiçadas por uma pessoa que às vezes não tem sabedoria, por uma pessoa que às vezes não tem conhecimento da palavra, se acham superiores, se acham acima de tudo e de todos, né? Um exemplo disto, basta apenas nós nos sairmos de dentro de casa e caminhar um pouco pelas ruas. Já começamos a notar a injustiça, a desigualdade que reina sobre a terra, né? Então, continuando a leitura, meus irmãos. Quando confessamos nossos pecados, Deus está disposto a nos perdoar, amém? A nos perdoar, com base no sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 29, vamos ver o que a Bíblia, as Escrituras de Deus, né, nos diz sobre esse tópico. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu Jesus aproximar-se dele e disse que seria do João Batista. Tá, meus irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, quem pode nos perdoar? Quem pode retirar de nós o pecado? Somente o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele tem esse poder. Então isso não é algo impossível, isso é algo simples e fácil. Às vezes o que é difícil, o que é complicado, como nascemos do pecado, né? É muitas vezes de nos livrarmos de situações que cometemos o pecado. Aí sim tenhamos que esforçar mais, que lutar mais, que batalhar mais, se apegar cada vez mais com Deus, nas orações, alimentarmos a palavra, porque só ela é que vai nos dar força e nos manter de pé para nós irmos distanciando daquilo que é pecado, daquilo que não é correto e não é bom aos olhos de Deus. Mas o simples fato de confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo para que venhamos ser perdoados, isso não é difícil. Isso não é difícil. Basta apenas sermos humildes e reconhecermos que erramos, que cometemos sim falhas, porque somos pecadores, somos humanos. Tá bom, meus irmãos? Continuando a leitura. No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Está quase lá no finalzinho do livro de Apocalipse, né? Vamos ver o que nos diz. Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 16. E sobre a sua roupa tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que maravilhoso, né? Para quem
nós confessamos o nosso pecado, né? Qual é o título que o nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, tem, né? Reis dos reis e Senhor dos senhores. Olha que maravilhoso a quem nós servimos, a quem nós seguimos, né? Jesus Cristo é descrito como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Com a sua vitória na cruz, ele reconquistou o território usurpado pelo inimigo, obtendo vitória completa sobre todo o mal. Portanto, Cristo é o soberano no céu e na terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Eu fico muito feliz, eu dou-me por muito grato de ser filho do Criador, de ser filho de Deus, do qual sempre estende a vossa mão para todos os seus filhos aqui na terra, né? Que de joelhos o pede ajuda e ele nunca nega, né, meus irmãos? Só quem é ligado, só quem é fixo no Deus verdadeiro, né? É que sabe, é que entende do que eu estou falando. Porque não somente para mim, mas para você e para todos nós, né? Para quem é ligado fielmente no Senhor, nós sabemos quais são as maravilhas, as vitórias, né? Os prazeres que Ele nos concede através do Espírito Santo. Não é verdade? E continuando a leitura. Desde sua ressurreição, o que Jesus fez no céu, desde a sua ressurreição, o que Jesus fez nos céus? No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, vamos entender o que Jesus fez no céu após a sua ressurreição, né? Por conseguinte, ele é também capaz de salvar completamente os que se aproximam de Deus por intermédio dele, porque está sempre vivo para interceder por eles. Então é aquilo que eu mencionei, meus irmãos. Quando estamos ligados fielmente a Deus, quando estamos ligados fielmente em oração com o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo Ele nos concede, Ele intercede por tudo. Em toda situação em que venhamos a estar vivendo, seja ela de doença, seja ela de dor, seja ela de tristeza, de angústia, até nos momentos de alegria. Quando muitas vezes, quando nós estamos em momentos de alegria, em momentos de paz, muitas vezes nos esquecemos de agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela paz a nós concedida, né? Muitos de nós, inúmeras vezes, só lembramos do Senhor Jesus Cristo, só lembramos de Deus quando estamos caindo em uma provação, em uma situação difícil. Aí sim nós ajoelhamos e imploramos, né, a ajuda de Cristo. E nos esquecemos de também agradecer a Ele quando estamos bem. Então, meus irmãos, eu sou muito, muito grato por tudo que Deus, por tudo que seu Filho Jesus Cristo tem feito por mim. A cada dia que Ele me concede de vida, é um novo dia, é um novo capítulo da minha vida que se inicia. Cada vez mais,
aquilo que não era bom para mim, aquilo que não me fazia bem, aquilo que tapava os meus olhos, tapava os meus lábios, né? Eu não podia e não queria expressar. Tudo que o inimigo tentava colocar sobre a minha vida, a cada dia o Senhor Jesus Cristo está retirando. Está retirando de mim as dúvidas, está retirando de mim o desânimo, a descrença, e me alimentando com o quê? Com a sua essência, que é o amor, que é a paz, que é a sabedoria. E por isso que eu estou aqui, meus irmãos, pela honra de Deus, pela oportunidade que o Senhor Jesus Cristo está me dando em seu propósito, levando essas palavras, levando essas leituras para todos vocês. Porque se isso me faz bem, se isso está me fazendo evoluir espiritualmente, eu creio e tenho certeza que também vai fazer bem para você. Vai te abrir um campo de visão mais amplo, vai te abrir um campo de sabedoria mais ampla. E com certeza muitas situações em que você já passou e que você se desesperou e que você muitas vezes achou que não ia superar, que não ia passar e passou. Eu tenho certeza que com essa leitura, com esses ensinamentos que aqui estamos dividindo, as próximas batalhas, as próximas provações que vierem a surgir sobre todos nós, estaremos cada vez mais aptos, cada vez mais pronto e forte para superá-las. Amém? Então, eu espero que vocês estejam aproveitando bastante essas leituras, que vocês estejam meditando bastante nos livros, né? Nos capítulos, nos versículos que eu estou passando para vocês, para mostrar para vocês, meus irmãos, que por mais difícil a batalha seja, por mais difícil as provações sejam, acima de tudo existe um Deus tomando conta de nós. E pode ter certeza, indiferente qual seja o seu problema, indiferente qual seja a sua batalha, Ele já nos concedeu a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele já nos concedeu a vitória. Apenas devemos passar por essa batalha, por essa provação, para cada vez mais tornarmos fortes. E quando nós nos tornamos fortes, quando nós estamos cada vez mais aptos às provações, às batalhas, também estamos aptos a ajudar o próximo. Porque assim como nós passamos por provações, existem outros irmãos também que estão passando. Às vezes, provações que estamos passando hoje, em breve algum irmão irá passar. E se nós dermos vitoriosos nas provações que nós estamos passando, nós podemos servir de instrumento, de inspiração para aquele irmão que uma hora estará passando por uma provação do qual nós já passamos. Então, por isso que devemos alimentar-nos da palavra de Deus, nos prepararmos, porque o verdadeiro soldado, de Deus, o verdadeiro discípulo de Deus, é aquele que reconhece a Deus como o Criador de tudo, tem conhecimento de sua palavra e usa o seu conhecimento para o bem, para ajudar, e não para tirar proveito. Porque aqueles que usam a palavra de Deus, que usam o nome do Senhor
para tirar proveito. Mal eles sabem que estão cada vez mais arruinando a sua vida, cavucando a sua cova para a derrota. Então, por isso que devemos ter conhecimento da palavra, que é muito poderosa, que é muito rica em ensinamentos, para que venhamos utilizá-las da forma correta, da forma como o nosso Senhor Jesus Cristo quer e nos pede, não é verdade? Então, continuando a leitura, né? Desde sua ressurreição, o que Jesus fez lá no céu, né? Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, né? Que falou, né? Que ele está lá, intercedendo por nós, né? Intercedendo por nós, né? Em todos os nossos pedidos. No Apocalipse, o conflito entre Satanás e Jesus é descrito com intensidade. Essa batalha começou no céu e dirigiu-se para a terra, onde envolveu a humanidade. Você vê aqui onde nós estamos. Por isso que esse mundo está esse caos. Está esse caos. É briga por ganância, é briga na política, é briga por espaço, é briga por território, é briga por religião, quando na verdade servimos a um só Deus. Por que a desigualdade na religião? Deus é um só. Então é isso que o inimigo está causando aqui na humanidade. É o desentendimento, é a briga, é a contenda, né? Aqui o diabo conseguiu disseminar a desobediência. Isso é nítido, né? Quantos são as leis, as formas hoje, criadas pelo homem, e que desobedece o que Deus determinou? É um assunto muito complicado, muito delicado, né? Mas a desobediência ao Senhor Jesus Cristo, a desobediência a Deus, se alastra cada vez mais. Hoje vivemos uma sociedade em que somos obrigados a conviver, a aceitar situações que não são corretas. Por isso que devemos tomar cuidado. Porque se começarmos a concordar com tudo que está ao contrário dos ensinamentos da palavra de Deus, meus irmãos, você sabe o que nós vamos herdar? Junto com esses ilíquos, com essas pessoas que estão alterando as leis de Deus, que estão manipulando por interesse próprio a lei de Deus, nós vamos herdar o pecado. E uma vez herdado o pecado, aí vence as consequências, né? Vence as consequências. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos relata assim, ó. É por isso que, assim como o intermédio de um só homem, entrou o pecado no mundo, e a morte, por intermédio do pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Então você vê, voltando a dizer, né? Sobre o que o inimigo está causando aqui, né? Esparramando a desobediência. Então, quando a gente começa a ver as coisas erradas, sabe o que devemos fazer, meus irmãos?
distanciarmos, ignorarmos. Se existem pessoas iníquas que querem viver sobre o pecado, se acham que eles estão na razão, não cabe a nós julgar. Apenas distancie e peça em oração que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia dessas pessoas. Porque elas não têm noção, porque elas já estão manipuladas pelo inimigo, né? Elas já estão totalmente convertidas pelo inimigo. Então elas não têm noção as consequências que elas estão trazendo para elas, as consequências que elas vão causar para elas. Às vezes ainda há tempo delas corrigirem, voltarem atrás. Mas como a Bíblia diz, né? Poucos serão os que terão a salvação. Você vê na época de Noé, existia uma cidade, né? Existia-se uma comunidade, muitas pessoas. E quem se salvou naquela época? Somente Noé e sua família. Então, meus irmãos, reflitem sobre isso. O fim dos tempos está próximo, o dia do julgamento está chegando. Vamos todos lutar para que venhamos ter o direito da salvação e morar na terra que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos preparando. Não vamos ficar aqui e morrermos com o inimigo, não. Que é isso que ele quer, né? E continuando a leitura. Jesus veio a este mundo reverter as obras de Satanás, derrotando-o, garantindo vitória a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Então, a todos vocês que estão seguindo os meus vídeos, que estão acompanhando as minhas leituras, é esse convite que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? O convite para que vocês aceitam o Senhor e Salvador de coração, que reconheçam que somos filhos de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, e que seu Filho Jesus Cristo está aqui entre nós, também batalhando para livrar aqueles que o inimigo está tentando derrubar, que está tentando levar junto com ele no dia da sua derrota, né? Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui tentando reverter tudo isso. Então todos nós estamos no nosso tempo concedido por Deus e vamos aproveitar esse tempo para a salvação, tá bom? Meus irmãos, vou terminando por aqui a leitura de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido de grande inspiração a leitura de hoje. Eu gostei bastante, teve bastante palavras sadias, que alimentou bastante a minha fé, a minha inspiração e dedicação ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo, tá? Iremos iniciar, né? Porque esse finalizou o tema O Verdadeiro Herói. Graças a Deus foi finalizado esse tema. E o próximo tema será as 7 igrejas. Vamos conversar um pouco sobre as 7 igrejas, né? Para que venhamos entender o que isto quer dizer, as 7 igrejas, tá bom? Meus queridos, que Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês, que Ele
cubra a todos nós com o seu manto e nos proteja. Um ótimo e abençoado domingo, um ótimo e abençoado começo de semana para todos nós. E que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente, a nos ajudar e a nos atender em nossas orações. Até o próximo vídeo.